A mineração do Bitcoin tem feito que Brasil e Paraguai briguem pela energia produzida na usina de Itaipu. A usina de Itaipu é a usina binacional de Itaipu. É uma usina que foi construída pelo Brasil, ali na fronteira com o Paraguai. Essa usina utiliza a água do rio Paraná e essa usina completa 50 anos de inaugurada agora em 2024. A usina binacional de Itaipu fornece energia para o Brasil e energia para o Paraguai. Cada país tem direito a 50% da energia produzida. No entanto, o Paraguai só utiliza 17% da energia que ele tem direito. Normalmente, ele vende esse excedente para o Brasil. Agora, nós estamos falando de uma usina de energia hidrelétrica, né? Ou seja, energia renovável, que é a segunda maior usina desse tipo no mundo. Só perde para uma usina na China. E é a maior usina desse tipo aqui na América Latina. Itaipu tem 8 quilômetros de extensão e tem 196 metros de altura a sua barragem. Agora, o que tem acontecido com o Paraguai, visto que ele tem esse excedente de energia? No Paraguai está sobrando energia. Eu entrei aqui no site Global Petro Prices, tá? E aqui eles mostram o preço da energia elétrica em diversos países do mundo. Pois bem, nós vamos aqui em empresas, tá? Que é onde está marcado aqui negócios, e nós temos a seguinte informação. O preço médio da eletricidade é de 0,151 centavos de dólar por quilowatt. O preço mais baixo é 0,008 centavo de dólar por quilowatt. Isso está na Síria. E o preço mais alto é 0,577 centavos de dólar por quilowatt, que está na Itália. Pois bem, aí nós vamos aqui no ranking e onde está o Paraguai nessa brincadeira? O Paraguai está aqui, ó, em 15º lugar, tendo o preço da energia elétrica para empresas em 0,045 centavos de dólar. Pois bem, isso por quilowatt, né? Pois bem, isso faz com que o Paraguai seja o 15º país mais barato no mundo no preço da energia elétrica para empresas. Esse ranking aqui é de setembro de 2023, tem até dados mais atualizados, mas o site ele fornece de forma gratuita até setembro de 2023. De qualquer forma, é algo bem recente, tem menos de um ano esses dados. E aí você vê que existem países que têm uma energia elétrica mais barata que o Paraguai, mas são países que muitas vezes têm problemas ali geopolíticos, né? Às vezes tem conflitos, às vezes tem problemas de outras magnitudes. Então não é só o preço que deve ser levado em consideração para uma empresa que quer minerar Bitcoin. Ela tem que fazer uma análise de todo o contexto ali. E o Paraguai, sendo o 15º país mais barato do mundo, e tendo uma política estável, tendo obviamente os seus problemas internos, mas nada que afete
globalmente nada, faz com que seja um ótimo destino para essas mineradoras de todo o mundo procurarem o Paraguai, esse país aqui da América do Sul, onde energia elétrica está sobrando, para fazerem mineração de Bitcoin, talvez até de outras criptomoedas. E aí o Paraguai, que não é bobo nem nada, vendo que ele tem bastante energia sobrando, e existem empresas de mineração de Bitcoin do mundo todo querendo se instalar para utilizar a energia excedente do país para minerar Bitcoin, começa a repensar as coisas. Ver essa matéria aqui que saiu no Poder 360, o que ela fala? Paraguai avalia usar energia excedente de Itaipu para minerar Bitcoin. País estudava restringir a atividade, mas indefinições na negociação da tarifa com o Brasil tornam a opção mais atrativa. E aí a matéria fala ainda o seguinte: o Paraguai estuda utilizar a parcela de energia excedente produzida na usina hidrelétrica de Itaipu na mineração de bitcoins. A produção de energia da usina é dividida igualmente com o Brasil, mas, historicamente, o país só usa 17%. A sobra é vendida para o lado brasileiro por um valor acordado anualmente entre as partes. O Tratado de Itaipu, costurado em 1973 para a construção da usina, lembrando que a usina foi inaugurada só em 84, tá? Proíbe o Paraguai de vender o excedente energético para outros países, sendo obrigado a repassá-lo ao Brasil, a preço de custo. Contudo, a relação entre os dois países que operam a usina está desgastada. E as negociações para definir a tarifa de 2024 ainda não foram concluídas. Aí fala mais o seguinte aqui: o Brasil quer a tarifa mais baixa possível, enquanto que o interesse paraguaio é o inverso. Esse cenário de indefinição fez o Congresso do Paraguai buscar alternativas sobre o que fazer com a energia excedente produzida na usina, e a mineração da criptomoeda surge como uma solução mais lucrativa do que ceder à pressão brasileira por um preço menor da energia. A mineração de Bitcoin é um processo que demanda muita energia. Os computadores que fazem essa tarefa funcionam por longos períodos de tempo e necessitam de ambientes refrigerados para realizar a mineração. Essa alta demanda causa instabilidade na rede elétrica em regiões onde se concentram minas de criptomoedas. Aí fala aqui outras coisas, fala assim que a mineração se instalou primeiro na China, que oferecia um custo de energia baixo e transformou o país no principal polo de mineração do mundo. Contudo, o governo chinês restringiu a atividade devido aos problemas que a operação causa, como a instabilidade no sistema elétrico e o aumento na conta de luz. O resultado foi uma migração das operadoras para outros lugares, que oferecem uma energia de baixo custo, dentre eles o Paraguai. Aí fala, recentemente o Paraguai estava seguindo o mesmo caminho da China. A Câmara Legislativa do país apresentou um projeto de lei em 4 de abril para suspender a mineração por 180 dias. O motivo? Disrupções no fornecimento de energia elétrica no país. O andamento da proposta foi travada por senadores do país. A avaliação é que a atividade pode ser benéfica se o Paraguai aumentar seu aproveitamento da energia produzida por Itaipu. A estimativa dos senadores é que essa energia pode ser negociada por mineradores locais pelo dobro do preço. Em sessão realizada no dia 10 de abril, a senadora afirmou que os benefícios e problemas da mineração de Bitcoin serão debatidos em audiência pública no dia 23 de abril. Essa audiência pública já ocorreu e em breve eu vou falar aqui para vocês a respeito dela.
Aí fala, entenda a negociação sobre Itaipu. Os governos do Brasil e do Paraguai estão negociando novas regras para a usina de Itaipu, localizada na divisa entre os dois países, em Foz do Iguaçu, Paraná. As discussões passam pela definição da tarifa, que será cobrada pela energia produzida em 2024. O Paraguai quer aumentar a taxa dos atuais 16 dólares e 71 cêntimos, né, por quilowatt-mês para 20 dólares e 75 cêntimos, ou seja, um reajuste de 24%. Já o governo brasileiro está achando os 16 dólares caro. E aí o governo brasileiro ele quer reduzir o preço da energia paga em 11,6% para 14 dólares e 77 cêntimos. Ou seja, enquanto o Paraguai acha que está recebendo pouco pelo excedente de energia comercializado com o Brasil acha que está pagando muito por esse excedente de energia vindo do Paraguai. E aí está essa grande briga, tendo, obviamente, como pano de fundo a mineração do Bitcoin. E aí tem um detalhe nessa briga entre Brasil e Paraguai que torna a coisa ainda mais interessante. Os mineradores de bitcoins espalhados pelo mundo, que não tem nada a ver com a briga entre Brasil e Paraguai, eles pensam, bem, a energia no Paraguai tá barata, eles têm excedente lá, vale a pena nós irmos para lá, mesmo que a gente não consiga ter uma situação legalizada, mas vale a pena a gente minerar no Paraguai. E eles simplesmente estão invadindo o Paraguai e fazendo mineração, muitas vezes ilegal, mas utilizando da energia paraguaia para produzir mais bitcoins. E aí tem essa matéria aqui que saiu na revista Exame que eu achei bastante interessante. Paraguai anuncia mega operação para combater mineração ilegal de bitcoins. O país realizou 43 intervenções contra operações ilegais só no ano de 2023 e vai implementar nova estratégia para intensificar o combate à prática, né? E aí fala, as autoridades do Paraguai anunciaram na última quinta-feira, dia 21, nós estamos falando do dia 21 de março, tá? A criação de uma nova estratégia de combate à mineração ilegal de Bitcoin no país. O Ministério Público e o Poder Judicial paraguaio serão os responsáveis por implementar o plano em meio à disparada de operações ilegais nos últimos anos. Em um comunicado sobre o tema, as autoridades destacaram que a mineração ilegal de criptomoedas tem afetado a qualidade do serviço de energia elétrica no Paraguai. Nesse sentido, o país pretende articular ações conjuntas voltadas para o combate às ligações irregulares no fornecimento de energia elétrica por pessoas que exercem atividade de criptomineração. E aí fala mais o seguinte. Desculpa. Entre as primeiras ações a serem gerenciadas está a assinatura de um acordo de cooperação interinstitucional com o Ministério Público, no qual serão incorporados aspectos relacionados à perseguição e punição dos atores de ato punível de furto de energia elétrica, de forma que os processos judiciais culminem na individualização e punição dos responsáveis. O presidente do Supremo Tribunal de Justiça do Paraguai afirmou também que haverá um esforço por parte do Poder Judiciário do país para agilizar os processos judiciais relacionados com o referido ato punível, buscando dar mais eficiência ao combate à mineração ilegal de bitcoins. E aí vem uma informação aqui interessante. As autoridades destacaram que, de 2019 até 2024, foram realizadas 60 queixas contra operações ilegais que estão em investigação ou já com apreensões em andamento, além de 43 operações de intervenção e fechamento de redes de mineração ilegal apenas em 2023. No total, as operações encerradas no ano passado usavam 90 megawatts de energia, equivalente a 4 vezes a demanda da cidade de Vila Rica, que tem mais de 70 mil habitantes. Então veja bem,
independentemente do Paraguai legalizar ou não essa venda do excedente de energia elétrica para empresas de mineração de Bitcoin, essas empresas de mineração de Bitcoin já estão indo para o Paraguai e muitas vezes fazendo o trabalho delas lá de forma ilegal. Dessa maneira, o Paraguai deixa de ganhar dinheiro. Né? Então fica esse embate entre Brasil e Paraguai. O Paraguai não consegue o melhor preço pela energia vendida ao Brasil, né? Então fica essa coisa parada, né? E por outro lado, o Paraguai também não consegue a legalização dessa venda de excedente de energia para as mineradoras. Enquanto isso, as mineradoras estão se instalando em território paraguai, estão se aproveitando lá de uma energia abundante e barata e minerando muitas vezes até de forma ilegal. E aí, diante desse impasse todo, os legisladores paraguaios, que muitos deles estavam batendo pé, dizendo que não tinha que legalizar a situação, facilitar a vida dos mineradores de Bitcoin, coisa nenhuma, pois bem, eles já estão voltando atrás. Veja essa matéria que saiu no site Cointelegraph. Paraguai reconsiderará a proibição de mineração de Bitcoin e considera a venda de energia para mineradores. E aí fala, os legisladores do Paraguai propuseram uma alternativa a uma controversa proibição geral de mineração de Bitcoin e estão prontos para debater o tópico no final deste mês. Veja bem, essa matéria de uns 15 dias atrás, né? Então vamos aqui. Senadores paraguaios interromperam o progresso na proposta de proibição da mineração de criptomoedas apresentada na semana passada, com os ofícios agora considerando os benefícios de vender energia excedente de sua usina hidrelétrica de Itaipu para mineradores, em vez de exportá-la para o Brasil e Argentina. Um debate será realizado em audiência pública no dia 23. Essa audiência já ocorreu e agora já no próximo tópico eu vou falar para vocês o resultado dela. Para discutir os benefícios e desvantagens da mineração de Bitcoin no país, confirmou a senadora Total em uma sessão no dia 10 de abril. Isso ocorre cerca de uma semana após os legisladores apresentarem um projeto de lei em 4 de abril para proibir temporariamente a mineração de Bitcoin por 180 dias, alegando que minas ilegais de criptomoedas têm roubado energia e perturbado o fornecimento de eletricidade do país. Entretanto, dias depois, os legisladores paraguaios aprovaram a declaração para apoiar a infraestrutura de investimento local e estrangeiro 4 dias depois, em 8 de abril, a que o senador Salim Buzarques espera que impulsione o Ministério da Indústria do Paraguai a estudar as vantagens econômicas de vender energia excedente para mineradores de bitcoins. Aí tá, em uma carta ao Congresso, Buzarques observou que 45 mineradores de criptomoedas licenciados estão a caminho de gerar 48 milhões de dólares para a Administração Nacional de Eletricidade, a ANDE, até o final de 2024, esperado para chegar a 125 milhões de dólares até 2025, após os mineradores instalarem mais equipamentos. Com o custo da produção de eletricidade na usina hidrelétrica Itaipu do Paraguai girando em torno de 22 dólares por megawatt-hora, a ANDE poderia gerar uma margem de lucro líquido de 45%, vendendo energia excedente para mineradores locais de Bitcoin a 40 megawatt-hora. Isso equivale a 73 milhões de dólares anualmente e cerca de 17 milhões de dólares em imposto sobre valor agregado para o Tesouro, observou Buzarques, que afirmou que as operações de mineração de Bitcoin poderiam até salvar a ANDE da falência. Veja bem, então agora o Congresso paraguaio já enxerga todo o benefício financeiro que a mineração de Bitcoin em território paraguaio vai trazer ao país. E não é que o negócio tem mudado mesmo? Veja bem, aquela reunião do dia 23 de abril foi feita e tem aqui uma matéria do jornal La Nación, um jornal paraguaio,
que fala no dia 24 o resultado da reunião. Ele fala o seguinte: eles concordam sobre o controle da mineração de criptomoedas. Essa foi uma reunião envolvendo o Congresso, envolvendo também empresários, gente da sociedade civil, né, envolvendo todo mundo que tem interesse na energia elétrica do Paraguai. Após a audiência pública realizada ontem, para estudar o conteúdo do projeto de lei que proíbe temporariamente a criação, conservação, armazenamento e comercialização de ativos virtuais ou criptoativos, criptomoedas e instalação de fazendas de mineração de criptomoedas, os senadores concordaram sobre a necessidade de apostar em maior controle dessa atividade, facilitando, veja bem, facilitando um marco legal verdadeiramente decisivo que permita a regulamentação. O que precisa ser feito é um marco regulatório que sancione muito fortemente o furto de energia e o confisco total da infraestrutura de empresas ilegais. Seria um erro trágico punir empresas jurídicas, disse o senador Buzarques. O parlamentar pediu às comissões que suspendam o tratamento do projeto em análise e trabalhem em outra proposta legislativa que possa garantir o uso da energia elétrica, ou seja, o Congresso do Paraguai decidiu essa semana que aquela lei que proibia criptomoedas, proibia mineração, proibia todo o setor cripto de trabalhar no Paraguai, aquela lei não serve. O Paraguai agora vai trabalhar numa lei que beneficie o país financeiramente dos trabalhos realizados com criptomoedas dentro do território paraguaio, incluindo a mineração de Bitcoin, a mineração de criptomoedas. Meu amigo seguidor aqui do canal O Minimalista Cripto, nada como um dia depois do outro, não é mesmo? Pois bem, o Paraguai passa a ser agora um país friendly em relação às criptomoedas, em relação ao Bitcoin, em relação à mineração do Bitcoin. Se não existe ainda um marco legal para provar que o país é friendly, mas já existe um trabalho no Congresso desde essa semana, daqui para frente, né, de se trabalhar, de se formular esse marco legal em que o Paraguai venha a se beneficiar financeiramente do setor de criptomoedas e não proibi-lo. Está bem? Então, se você gostou desse vídeo, já deixa aqui o seu like no vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você não é assinante do canal ainda, se inscreva nesse momento aqui no canal, O Minimalista Cripto. Um conteúdo desse, de qualidade, gratuito, sobre criptomoedas, você não pode ficar de fora, você tem que estar acompanhando sempre, tá bem? Obrigado pela sua atenção mais uma vez e até breve!